Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concurso. Neste momento, nós iremos dar início à nossa primeira aula sobre o concurso, da SP Trans. E nós iremos iniciar pelo estudo da Lei 13.241, de 12 de dezembro de 2001, que é uma das leis mais importantes que será cobrada neste concurso. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando com amigo. Então, vamos iniciar neste momento esta lei, o estudo desta lei que trata sobre a organização dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo, tá certo? Então, essa lei é uma das leis principais, né? É como se fosse uma lei orgânica que vai organizar o serviço de transportes coletivo urbano da cidade de São Paulo, tá certo? Então, vamos iniciar aqui, vamos pular esse texto introdutório, que é um texto que não tem nenhuma relevância para fins de concurso, e vamos começar a leitura do capítulo 1, que trata sobre a organização dos serviços. Então, o artigo 1º diz o seguinte: os serviços do sistema de transporte coletivo de passageiros na cidade de São Paulo serão prestados sobre os regimes público e privado, tá certo? Então, em todas as nossas aulas, né, quem já é inscrito no nosso canal, quem já nos acompanha já há algum tempo, sabe que a nossa aula ela não é apenas para ler a legislação, porque se fosse para isso, você mesmo poderia estar lendo a legislação. Então, nosso intuito aqui é ler e, ao mesmo tempo, comentar aquelas partes, aqueles trechos ou termos jurídicos que você não faz ideia do que significa. E para quem já é da área do direito, já área jurídica, né, simplesmente vai estar revisando determinado assunto. Para quem não é, vai estar aprendendo pela primeira vez, tá certo? Então, e também é importante, né, estar passando para aqueles que estão nos assistindo a forma de ler a legislação, tá certo? Não se ler a legislação apenas por ler. Isso é uma dica já inicial, importante, para você que estuda lei seca. A gente costuma chamar de lei seca, que é a própria letra da lei. Nós devemos ler, né, sempre como se fosse nossos olhos, como se fosse um binóculos, né, uma lupa, procurando e identificando aqueles termos que são mais relevantes e que as bancas adoram pegar aqueles termos, aquelas expressões e transformar numa questão de prova, tá certo? Então, neste artigo 1º, nós temos aqui claramente uma questão, né, um artigo que poderia ser uma questão de prova. Quem sabe cai esse artigo como questão de prova, certo? Então diz que os serviços de sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo serão prestados sob os regimes público e privado. Veja, quando trata de regimes, né, eu vou colocar aqui para facilitar. Quando trata de regimes, né, o que significa esse termo regime aqui? Regime vem de regimento, que vem de reger. E reger dá a ideia de leis que vão tratar sobre a organização, sobre o funcionamento daquele determinado serviço, tá certo? Então, regime aí vai ser ou vai dar a ideia de leis,
ok? De conjunto de leis, certo? Então, qual é o regime que vai, ou qual é o tipo, ou a característica das normas, né? Você pode também entender como conjunto de normas, certo? Então, quais são as normas que vão reger esse sistema de transporte coletivo urbano? São tanto as normas de direito público, né, quanto de direito privado. Então, para entender melhor essa questão de normas, ou regime público ou regime privado, a gente tem que recorrer a outros assuntos, né, a outros campos do direito. Então, veja só, regime de direito público significa que determinada relação ela vai ser regida por normas públicas, tá certo? O que são normas públicas ou normas de caráter público? São normas onde as duas pessoas de uma relação, né, elas vão estar em vontades, digamos assim, uma acima da outra, tá certo? Então, a vontade do ente público sempre vai prevalecer sobre a vontade do privado. Se você está vendo aqui na tela, você vai observar que eu estou fazendo essa demonstração com as mãos. A vontade do ente público acima e a vontade do ente privado abaixo. Isso porque as normas de caráter público, elas obedecem a princípios, e existem alguns princípios que dão esse caráter, ou que embasam, né, esse caráter público das normas públicas, como por exemplo o princípio do interesse público sobre o interesse privado, tá certo? Significa que, em regra, sempre o interesse público vai prevalecer acima do interesse privado, ok? Existem outros princípios também, como o princípio da impessoalidade, ok? Que trata em que não se deve confundir aquilo que é público com o que é privado, ok? Então, isso explica basicamente, né, o que são normas de direito público, né? Regimes públicos, onde a vontade do ente público, nesse caso, pode ser exemplificado com o município de São Paulo, que é uma pessoa jurídica de direito público interna. Então, a vontade do município vai estar acima da vontade daquele que está na outra posição da relação, né? Que pode ser um ente privado, tá certo? Então, isso são normas de direito público. Agora, normas de direito privado é diferente. Em vez de uma vontade estar acima da outra, nesse caso, as vontades elas vão estar, em regra, né, em pé de igualdade, ou seja, vão estar em comum acordo. Então, por isso, né, também serão regidas por normas que são chamadas de caráter privado, né? A título de exemplo, nós temos o Código Civil, né, que é uma norma de caráter privado. Nós temos a CLT, que também é uma norma de caráter privado, né? E dentre outros ramos do direito que são considerados ramos de direito privado. Então, naquela legislação, né, o que vai valer é aquilo que é acordado entre as partes, onde existe a vontade de um que é, de certa forma, né, logicamente, compensada pela vontade do outro, tá certo? Então, num contrato, por exemplo, né, no contrato que é regido pelo Código Civil, nós vamos ver ali que não há uma vontade acima da outra, mas as duas vontades vão estar em pé de igualdade. Então, um presta um serviço e o outro compensa o outro pela prestação do serviço, só exemplificando aqui o que basicamente significa esse pé de igualdade que eu falei, tá certo? Então, normas de direito público, né, são normas em que são regidas, né, ou regem relações em que a vontade pública está acima da vontade privada.
Normas de direito privado, as duas vontades estão em pé de igualdade, tá certo? Existem normas de direito público, existem normas de direito privado, que a gente já citou aqui o Código Civil, CLT, dentre outras. Muito bem. Agora, entendido isso, né, a gente vai para o parágrafo 1º, né? Vou tirar aqui para melhorar. Parágrafo 1º, que diz: o transporte coletivo público de passageiros é serviço público essencial. Então, veja, vamos grifar de novo, para ir ajudando vocês a entender melhor. No artigo 1º, a gente vê esse assunto aqui, né? Essa característica, né? Que o sistema de transporte coletivo urbano de São Paulo vai ser regido tanto por público como privado, né? Já aqui nós vemos que o serviço, né, no parágrafo 1º, o serviço de transporte coletivo, ele é caracterizado como serviço público essencial, tá certo? O que é serviço público essencial? A gente ouviu muito essa expressão serviço público essencial lá na pandemia. Não sei se vocês lembram, em 2020 até 2021, né? Existiu muito um debate sobre, surgiu, né? Cresceu muito o debate sobre o que se entendia por serviço público essencial. Porque existia aquela discussão sobre o que devia fechar e o que devia continuar aberto, tá certo? Então, só para dar esse ganchinho para vocês entenderem melhor essa expressão. Então, o serviço público essencial, um dos serviços públicos essenciais é o transporte, o serviço de transporte coletivo, porque sempre vai haver alguém que deseja se locomover de um lugar para outro para fazer as suas necessidades como cidadão, tá certo? E quem vai dizer se é essencial ou não, nesse caso, é a legislação, que é esta lei que nós estamos estudando. Então, serviço público essencial, cuja organização e prestação compete a quem? Ao município, tá certo? Então, compete ao município, conforme disposto no artigo 30, inciso 5º. Veja que não é uma coisa que traz apenas, que é a própria legislação que traz, mas está previsto lá na Constituição Federal, tanto no artigo, no inciso 30, artigo 30, aliás, inciso 5º da Constituição, e no artigo 172 da Lei Orgânica, que a gente também deve dar uma lidinha nesse artigo, porque trata exclusivamente desse assunto, tá certo? Então não esqueçam de ler o artigo 172 da Lei Orgânica do município de São Paulo. Muito bem, seguindo aqui, vamos ter parágrafo 2º. Parágrafo 2º diz que o transporte coletivo privado destinado ao atendimento de segmento específico e pré-determinado da população, inclusive de escolares e de fretamento, está sujeito à regulamentação e à prévia autorização do poder público, conforme disposto no artigo 179, inciso 2º da Lei Orgânica do Município de São Paulo. Então, preste atenção ao que diz esse parágrafo 2º, né? O serviço, né, o transporte coletivo privado, que é diferente do público, veja que já foi citado aqui, vem falando sobre o público, mas também a lei não rege apenas o serviço de transporte coletivo público, mas o transporte coletivo privado. E o que seria, né, esse transporte coletivo privado? Então, são aqueles ônibus, né, aquelas pessoas, aqueles cidadãos que possuem ônibus, possuem vans, né, e que fazem viagens fretadas. Então, esse tipo de serviço, ele também está sujeito à regulamentação que deve ser dada pelo município, tá certo, de São Paulo. Nesse caso, uma das leis que regulamenta essa lei que nós estamos estudando. Então, esse tipo de serviço, veja que
não é o transporte coletivo público, mas o privado, ele está sujeito à regulamentação e à prévia autorização do poder público, conforme artigo 179, inciso 2º da Lei Orgânica de São Paulo, certo? Então, aquelas pessoas que têm ônibus, têm vans, devem estar atentas à regulamentação que trata sobre esse serviço de transporte coletivo privado. Muito bem, seguindo aqui, nós vamos para o capítulo 2 desta lei, né? Esta lei, esse capítulo 2, aliás, trata sobre a organização do transporte coletivo público de passageiros. O artigo 2º diz o seguinte: o transporte coletivo de passageiros no município de São Paulo fica organizado da seguinte forma. Então, vocês devem tentar gravar, né, fixar a forma de organização ou como é organizado, nesse caso, o transporte coletivo de São Paulo. Então, diz aqui: o transporte coletivo será organizado da seguinte forma: respeitados o plano diretor da cidade e a lei orgânica do município, tá certo? Então, temos aqui o inciso 1º e o inciso 2º. Então, vamos ver o que diz o inciso 1º. O inciso 1º vai dizer que ele é organizado, né, por um sistema integrado, ok? Sistema integrado. Esse sistema integrado, ele é composto por, letra A, subsistema estrutural e subsistema local, certo, gente? Então, gravem essas duas expressões, subsistema estrutural e subsistema local. Com certeza isso vai cair, tá certo? Esses assuntos que diz respeito sobre o que é determinada coisa, as bancas adoram cobrar, tá certo? Inclusive, nós estamos vendo aí 2 tipos de subsistemas, né? Subsistema estrutural, subsistema local. Mas a banca, ela gosta às vezes de criar, né, nomes que não existem, né? E vai dizer que existem mais 2 sistemas, outro nome aí, né, que ela pode inventar de um subsistema e vai tentar confundir a sua mente. Então preste bem atenção. O subsistema estrutural é o conjunto de linhas de transporte coletivo público de passageiros que atendem a demandas elevadas e integram as diversas regiões da cidade, tá certo? Então, o que é que eu devo gravar aqui, né? São linhas que atendem demandas elevadas, certo? Demandas elevadas e integram diversas regiões da cidade. Então, esse é o subsistema estrutural, tá certo? Conjunto de linhas de transporte coletivo público passageiro que atende demandas elevadas, integram diversas regiões da cidade, ok? Agora, subsistema local. Subsistema local, conjunto de linhas de transporte coletivo de passageiros que atende a demandas internas de uma mesma região e alimentam o subsistema estrutural. Então, basicamente, nós vamos ter, não sei se eu vou conseguir fazer aqui, vou botar só as iniciais, tá certo? Subsistema estrutural, né, SE, e abaixo o subsistema local, SL, certo? Então, o subsistema local, ele está abaixo do subsistema estrutural, está ligado ao subsistema estrutural. Enquanto o estrutural atende demandas elevadas, né, e integram diversas regiões, o local ele atende demandas internas e alimentam o subsistema local. Demandas internas de uma mesma região. Então, ele não vai integrar regiões. Ele atua ali dentro de uma só região, de uma mesma região. Ok? Então, essa é a diferença básica entre subsistema estrutural
e subsistema local. Seguindo aqui, ainda vamos ver que esse sistema de organização, né, do transporte coletivo, ele é composto por serviços complementares, ok? Serviços complementares. Então, primeiro temos sistema integrado, que é composto por subsistema estrutural e subsistema local. E segundo temos, né, serviços complementares. O que são serviços complementares? São serviços de transporte público de caráter especial, certo? Com tarifa diferenciada, que serão prestados por operadores ou terceiros, de acordo com as disposições regulamentares editadas pela Secretaria Municipal de Transporte. Então veja que há uma diferença, né, do sistema, como se fosse o sistema geral, né, para esse tipo de serviço complementar, né, que ele é visto como um serviço público de caráter especial. E, por ser especial, ele vai possuir uma tarifa diferenciada, tá certo? Aí, nesse caso, ele vai destacar aqui abaixo o que significa essas expressões, né? No caso, por quê, né? Que é um sistema de caráter especial e com tarifa diferenciada. Aí diz, de acordo com as disposições regulamentares editadas pela Secretaria Municipal de Transportes, aí no caso, letra A, serviços complementares serem oferecidos aos mesmos usuários do sistema integrado, esta oferta será limitada a um percentual definido por decreto e editado pelo poder público. Então, para aqueles que são usuários do serviço de sistema integrado, né, e quiserem fazer parte do sistema complementar, dos serviços complementares, então vai haver aqui uma limitação, tá certo? A oferta, né, será limitada, como diz aqui, a um percentual definido por decreto do poder público. Letra B. O prestador de serviço complementar deve aportar ao poder público um valor igual à remuneração fixada para o subsistema local por passageiro transportado. Então, isso significa que o prestador de serviço ele deve levar, né, ou trazer ao poder público, né, um valor, né, igual à remuneração fixada para o subsistema local por passageiro transportado. Então, por cada passageiro ele deve remeter aquele valor ao poder público. Lembrando que poder público aí é a mesma coisa que município de São Paulo, ou prefeitura de São Paulo, ou poder executivo municipal, tá certo? O parágrafo único diz que as linhas metroviárias e ferroviárias metropolitanas são funcionalmente consideradas como parte do subsistema estrutural, tá certo? Então, mais uma informação importante que você deve grifar aí para não esquecer na hora da prova, né? Para não estar aí errando as questões, que as linhas metroviárias e ferroviárias fazem parte do subsistema estrutural. Então, numa possível questão de prova, né, o examinador ele pode tentar modificar, né, dizer que as linhas metroviárias e ferroviárias fazem parte do sistema dos serviços complementares, por exemplo, tá certo? Em vez do subsistema estrutural, tá certo? Ou então de outro tipo de subsistema, né? Como nós podemos ver aqui, o subsistema local, né? Então é importante grifar essas informações. Agora o artigo 3º, né? O artigo 3º vai trazer aqui as diretrizes, tá certo? O artigo 3º diz que para a consecução das competências previstas no artigo 172,
da Lei Orgânica do Município, o poder público deverá observar as seguintes diretrizes. O que são diretrizes, né? Essa ideia de diretriz, né? Essa palavra, esse termo diretriz, traz a ideia, né, de um meio-fio, que é aquilo que determina onde começa e onde termina a rua, né? Onde se deve ter o espaço da rua, por onde se deve andar, tá certo? Então, diretriz é basicamente isso, né? É mostrar como deve ser feito, tá certo? Muito bem. Então, como devem ser feitos nesse caso, os serviços de transporte coletivo. Então, primeiro, vamos planejar o funcionamento do sistema de controle coletivo urbano de passageiros com a finalidade de evitar a concorrência entre os regimes de prestação de serviço. Veja que, às vezes, esse assunto ele é meio chatinho, né, para algumas pessoas, porque é como se fosse um repeteco, são termos muito vagos, né, e que é meio complicado de se aprender, né? Então a gente vai meio que na base da decoreba mesmo. Então, planejar o que? O funcionamento dos serviços de transporte com a finalidade de evitar a concorrência entre os regimes de prestação de serviço, né? Que é os serviços tanto público como serviços privados, né? Então, evitar esse tipo de concorrência. Em segundo lugar, temos universalidade de atendimento, respeitar os direitos e obrigações dos usuários. Então, universalidade aí significa tentar abranger a todos os cidadãos, certo? Então, é um serviço que deve ser feito com uma visão de atender a todos os cidadãos, tá certo? Então, isso significa universalidade. Em terceiro lugar, boa qualidade do serviço, né? O serviço deve ser de boa qualidade, né? Apesar que na maioria dos municípios, né, é um serviço de muita má qualidade. Então, para tanto, né? E aí vocês devem grifar essas palavrinhas que são citadas aqui nesse inciso terceiro, gente. É muito importante a gente ir lendo. Ver se eu consigo aumentar, não consigo não. É muito importante a gente ir lendo a legislação e vendo os termos que a banca vai, né, já está na cara que a banca vai querer pegar aquele termo ali. E aqui eu já vou fazendo as minhas apostas. Esse inciso terceiro tem a cara de uma questão de prova. Por quê? A banca vai tentar fazer uma questão mais ou menos assim. O que se entende por serviço de boa qualidade ou boa qualidade no serviço? Então, é aquele que envolve rapidez. Veja que está a próprio inciso responde a esta pergunta. Envolve rapidez, certo? Serviço rápido, não um serviço demorado, né? Que parece que nunca vai terminar. Ou que a pessoa passa o dia todo para pegar um ônibus, tá certo? Então envolve rapidez, envolve conforto, certo? É complicado, né? Conforto, né? É algo que você vai se sentir confortável, se sentir, né, bem ali satisfeito com aquilo. Envolve regularidade, ou seja, não é algo que vem hoje e amanhã não vem e amanhã não tem, né? Mas é algo regular. Envolve segurança, isso diz respeito tanto à segurança do próprio, digamos, do próprio ônibus, né? Estou falando coletivo, então é só ônibus, né? Do próprio ônibus, né? Mas também diz respeito à segurança em relação a assaltos, né? Então, fala da manutenção também do ônibus. O ônibus tem que estar um ônibus que passa por manutenção para não sofrer um acidente, um pneu não saltar, faltar freio, outras coisas, né, que possam causar um acidente. Fala de continuidade, né, que significa que não se deve estar parando o serviço, né,
fazendo greve, e aquele serviço deixar de existir, né? Porque lembra que no início da lei, da aula, a gente disse que o serviço de transporte coletivo é um serviço essencial. Então esse serviço, ele não pode, praticamente ele não deve parar quando existe uma greve, tá certo? Porque é um serviço essencial. Ele deve ter continuidade, modicidade, né? Modicidade significa em relação às tarifas, né? As tarifas devem ser módicas. O que é módica, né? O que é uma tarifa com modicidade? É aquela tarifa que tem um valor que dá tanto para quem tem muito dinheiro pagar, como para quem tem pouco dinheiro. Então vai ficar ali meio que equilibrada, tá certo? Então, modicidade tarifária, né? É isso. É um equilíbrio que dá para quem tem pouco dinheiro pagar e quem tem muito também pagar. Eficiência, né? Eficiência significa, envolve o que a gente já falou no começo de rapidez, envolve também modicidade, né? Envolve celeridade, eu estou falando da eficiência, tá certo? A eficiência envolve tudo isso, essa questão de modicidade, de celeridade, de rapidez, que é a mesma coisa, e também de menos gastos e também de satisfação, né, para aquele que está sendo atendido por aquele serviço. Atualidade tecnológica, né, ou seja, deve sempre estar se atualizando, de forma tecnológica para melhorar o serviço para os usuários, acessibilidade, né, para aqueles que são deficientes, né, que são especiais, ou idosos, gestantes, né, os serviços devem ser acessíveis, né, e particularmente para as pessoas com deficiência, idosos, gestantes, eu acabei de falar, tá certo? Então esse inciso terceiro ele é muito importante. O inciso Temos aí do inciso 5º ao inciso 10, né? Mas a gente vai deixar para a próxima aula, para não ficar tão longa, e a gente continua aqui nas diretrizes deste artigo 3º desta lei, tá certo? Então, eu aguardo você na próxima aula. Até lá!